Como entender? Essa é uma pergunta que nós comumente nos fazemos diante dos planos de Deus. Como entender? Como entender aquilo que o Senhor tem feito por nós? Como entender aquilo que o Senhor tem feito por essa igreja? Como entender um irmão traído pelo seu próprio sangue? Como entender um irmão vendido à escravidão? Como entender um irmão que, tendo sido traído pelos seus, prospera em uma terra estranha, no meio daqueles que não são os seus? Como entender um irmão que, diante daqueles que o traíram, sabendo do que aqueles homens eram capazes, se segura e não escolhe a vingança? Como entender alguém que, tendo todo o poder, toda a autoridade, o direito à vida, escolhe não se vingar daqueles que o fizeram perder a sua casa, o seu pai, a sua terra, a sua identidade, porque agora ele não se parece mais com o hebreu, ele se parece com o egípcio, fala como egípcio, você olha para ele e vê um egípcio. Como entender? Como entender esse que, sendo traído, escolhe dar um beijo de perdão? Um beijo de perdão nos seus irmãos, que, ouvindo os seus irmãos falando, não consegue mais se conter, mas se derrama em lágrimas, dizendo: não se entristeçam, porque o que vocês fizeram foi mal, mas Deus fez isso através de vocês. Como entender alguém que, experimentando mal por tantos anos, consegue ver Deus? Sendo escravo, preso, sofrendo, traído, consegue beijar os seus traidores e dizer: não se entristeçam, não se entristeçam, vocês fizeram algo mal, mas Deus fez algo bom. Como entender a graça? Como entender a misericórdia? Como entender a mão de Deus? Como entender a providência? Como entender por que Deus nos preserva? Como entender por que Deus não nos elimina dessa existência agora mesmo? Como entender a misericórdia de Deus? Essa é a nossa jornada em Gênesis. A nossa jornada em Gênesis é uma jornada para entender, para responder uma pergunta: como entender? É importante lembrarmos que os leitores originais desse texto estão se fazendo a mesma pergunta. Os leitores originais estão dizendo: como entender isso aqui? Porque para eles, o Egito não é mais um lugar de cereal, de abundância, de vida, mas o Egito, para os leitores, é um lugar agora de sofrimento, de provação. E eles estão olhando para esse texto dizendo: como entender? Por que Deus permitiu isso aqui? Por que Deus me colocou aqui? Como a gente veio parar aqui? Essa é a pergunta que eles estão se fazendo. Quando a gente ler o texto agora, imagine que essa é a pergunta que está na cabeça dos leitores originais: como entender isso aqui? Como entender esse sofrimento agora? Como entender essa provação? Como nós viemos parar aqui? Por que a gente saiu de Canaã? Por que a gente saiu da nossa terra? E agora nós somos escravos no meio de um povo que é ímpio. Nosso texto de hoje
é o texto de Gênesis 45. E nós leremos do 16 em diante. Fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia: chegaram os irmãos de José, e Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia. Então Faraó disse a José: diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais e voltem à terra de Canaã. Peguem o pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês comerão a fartura da terra. Ordene que façam também isso. Levem da terra do Egito carretas para trazer os filhinhos e as mulheres de vocês. Tragam o pai de vocês e venham. Não se preocupem com as suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carretas, conforme a ordem de Faraó. Também lhes deu mantimento para a viagem. A cada um deles deu roupas novas. Mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de cereais e pão, e mantimento para a viagem do pai. E despediu seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Então partiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso, o coração lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. Mas quando eles lhe contaram tudo que José havia falado, e quando viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. E Israel disse: basta, o meu filho José ainda vive, irei e o verei antes que eu morra. Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é quem nos alimenta. Nenhum homem, nenhum pregador pode alimentar ninguém sem a Tua palavra. Por isso clamo pela Tua misericórdia, que o Senhor fale aos nossos corações e nos alimente com a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Imaginem um roteiro, um filme, composto apenas por personagens planas. Nós temos falado nos últimos sermões que personagens planas são aquelas que são o que elas são, sem perspectiva de mudança. Elas entregam exatamente o que parecem ser. Isso quer dizer que os heróis são mesmo heróis, nada vai mudar. Aqueles que são vilões são mesmo vilões, nada vai mudar. Não existe possibilidade de alteração, de transformação. A regra desse roteiro é regida por um princípio hermético, fechado, que não existe alteração, não existe transformação, não existe mudança. As coisas são apenas o que elas são, independente do que você faça, nada vai mudar. Não importa
Se você é mau, você vai ser mau. Se você é bom, você vai ser bom. E nada do que você faça vai mudar isso. Em geral, esses filmes, eles são assim, são superproduções em termos de efeitos especiais, mas a história se diz, a explosão foi boa, aquela explosão dos 30 minutos foi excelente, mas a história não conta nada, não diz muito, porque as coisas são apenas o que são. Não existe plot twist, não existe transformação, não existe mudança, nada. Esse não seria apenas um filme enfadonho, não seria apenas um filme decepcionante do ponto de vista do roteiro, mas seria também um filme bastante nihilista, sem esperança, sem perspectiva, porque se as coisas são apenas o que elas são, se não existe mudança, se não existe possibilidade daquele que parecia um herói se revelar na verdade o vilão, e o vilão se redimir como último ato de misericórdia, e na verdade ser o grande herói da história, não existe esperança. Se a nossa vida for regida por esse princípio hermético, fechado, nós não temos esperança, não temos o que fazer aqui. Estamos simplesmente perdendo o nosso tempo aqui nessa manhã, porque nada do que fizermos aqui vai mudar nada nas nossas vidas, se isso for verdade. Mas nós temos visto nos últimos sermões que a vida, ela não é regida por esse princípio. Por mais que você se ache uma pessoa comum, que faz escolhas comuns, que come coisas comuns, que frequenta lugares comuns, e diga, olha, não tem nada de extraordinário na minha vida, por isso eu sou uma personagem plana. Nós vimos nos últimos sermões que você não é, nós não somos, todos nós somos complexos, personagens complexos, que podem se transformar, que podem alterar, que em algum momento podem se transformar não apenas para melhor, mas para pior. Podemos em alguns momentos fazer péssimas escolhas e revelar o pior do nosso lado. E podemos de repente, em um momento seguinte, mostrar misericórdia, graça, porque nós não somos planos, somos complexos. E personagens complexos geram roteiros complexos. São aquelas histórias onde você não consegue prever, você não consegue ver qual é o final, você não sabe quem é o herói que de repente parecia ser o herói, já demonstra mesquinhez, orgulho, e de repente você não se identifica tanto com ele, mas aquele que parecia ser um vilão, de repente começa a deixar o seu egoísmo de lado, e você começa a se identificar com o vilão, porque olha, eu também sou assim. Nosso texto de hoje não é para pessoas que se julgam planas. Nosso texto de hoje é para aquelas que sabem que são complexas, para aquelas que sabem que na nossa vida nós temos momentos de boas escolhas, de escolhas ruins. É para aqueles que sabem que em nossas vidas todos nós temos arrependimentos. Sabe aquele slogan que diz, não, viva uma vida sem arrependimentos. Que vida é essa? Que vida é essa? Quem já viveu uma vida sem arrependimentos? Que vida
vida é essa? Todos nós temos os nossos arrependimentos, porque todos nós escolhemos mal em alguns momentos, enquanto em outros momentos fazemos boas escolhas, e esse é o nosso drama, porque não conseguimos escolher corretamente o tempo todo, e às vezes somos egoístas, mesquinhos. Todos nós temos arrependimentos, porque todos nós erramos, todos nós precisamos de misericórdia. A igreja não é formada por pessoas que imaginam que a partir de agora não errarão mais, mas a igreja é formada por pessoas que se arrependem, porque sabem que erraram, e sabem que vão errar. Portanto, o nosso texto de hoje é para arrependidos, para aqueles que se lembram dos seus arrependimentos, e para aqueles que tantas vezes são assombrados pelos seus arrependimentos, são assombrados pelas suas escolhas, são assombrados por suas dores, como se nas suas dores Deus tivesse te abandonado, como se em seus sofrimentos a voz de Deus não pudesse ser ouvida, como se em seus sofrimentos Deus não estivesse presente. E nós vamos dividir o nosso texto de hoje em 3 partes. Um texto que falará sobre arrependimento, transformação. Nós dividiremos ele em 3 partes. A primeira parte, dos versículos 16 a 20, nós vamos chamar de a graça. Primeira parte, versículos 16 a 20, a graça. Segunda parte, versículos 21 a 24, a providência. E na terceira parte, versículos 25 a 28, a transformação. Então, versículos 16 a 20, a graça. 21 a 24, a providência, e 25 a 28, a transformação. Olhem mais uma vez para o versículo 16, que abre o nosso primeiro ponto, o ponto da graça. Fez-se ouvir, a ideia do texto é que ouviu-se do palácio de Faraó, ouviu-se a voz que dizia as coisas sobre José, que os irmãos de José haviam chegado. É importante lembrar que no momento que ele se revela aos seus irmãos, ele pede que todos saiam, e a voz dele, o seu choro é ouvido. Então, fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: chegaram os irmãos de José. E Faraó e seus oficiais se alegraram. Olha que interessante. Quando o Faraó, quando os oficiais ouvem que um povo estranho está chegando, mas que são irmãos de José, eles se alegram, eles demonstram alegria, porque os irmãos de José estavam presentes. Esse é um sinal de gratidão. Como é difícil demonstrar gratidão. Porque imagine que o Faraó poderia simplesmente dizer: José não fez mais que a sua obrigação, porque eu sou o Faraó, eu sou o Egito, todo o cereal é meu. Na verdade, nem foi José que salvou o Egito, foi o Egito que salvou José, porque tudo aqui é nosso e ele está usando os nossos recursos. E agora, quem sabe, com seus irmãos chegando, José agora não quer montar um bando, ele agora não quer montar um grupo que vai querer tomar as coisas do Egito. Perceba que Faraó não é mesquinho,
como os irmãos de José foram. E Faraó não é fiel a Deus, mas ele não foi mesquinho como os irmãos de José foram. Ele ouve que os irmãos de José chegaram, ele se alegra por causa disso. E não só se alegra por causa disso, mas ele vai e fala a José, nos versículos 17 e 19, dando instruções para trazer toda a família de José para o Egito. E não só ele dá instruções para trazer toda a família de José para o Egito, ele diz: não se preocupem com seus bens, porque eu vou dar do melhor da terra do Egito. Vocês não terão mais fome, mas vocês terão fartura, porque no Egito tem cereal, e o melhor do Egito será dado a vocês. Meus irmãos, Deus pode usar qualquer um, em qualquer circunstância, para fazer com que o seu plano seja cumprido. Deus pode usar qualquer um, em qualquer momento, em qualquer circunstância, seja um irmão, alguém da igreja em um momento de alegria, seja um ímpio em um momento de luta, mas Deus pode usar qualquer um, segundo a sua vontade, para que a sua graça possa recair sobre os seus. Quantas vezes nós queremos determinar como Deus deve agir? Quantas vezes nós queremos dizer quem Deus deve usar? Quantas vezes nós queremos determinar como Deus deve usar? Quantas vezes nós queremos ocupar o lugar de Deus? Mas é Ele quem faz, é Ele quem rege a história. A história que nós estamos ouvindo não é a história sobre o Egito, não é a história de Faraó, não é a história de José, mas é a história do povo de Deus, é a história do Cordeiro. Se você está olhando para essa história e você está vendo apenas os egípcios, se você está olhando para tudo isso aqui e você está vendo apenas Faraó, e você está vendo apenas cereal, você precisa reassistir toda essa série, porque você não entendeu nada. Você não entendeu absolutamente nada, porque tudo que nós estamos ouvindo é o Evangelho, é Deus usando quem Ele quer, em qualquer circunstância, para que o seu povo seja preservado, para que o seu povo seja salvo. E muitas vezes Ele vai usar a fome, sim, a desgraça, a dor, o sofrimento, um ímpio, porque tudo é dele, a história é dele, esse roteiro é dele, não é seu, não é meu. O mundo não é nossa história, não é a história de José, o mundo é a história de Cristo. A história contada através das nossas vidas é a história de Cristo. E é só Deus que pode usar um povo ímpio para proteger o seu povo. É só Deus que pode fazer um escravo vendido pela sua própria família uma ferramenta para prosperar em uma nação ímpia e preservar o seu próprio povo, livrar o seu povo da fome. É só Deus que pode nos preservar. E é interessante que, na postura de Faraó, o testemunho de José é reconhecido, o trabalho de José é reconhecido, aquilo que ele já realizou é reconhecido. Preste atenção, José não precisou pedir nada a Faraó. E aqui fica um parênteses: há uma geração que é extremamente mimada,
Há uma geração que acha que todo mundo deve tudo para vocês, para todos, que pode exigir as coisas, que quer receber as bênçãos antes de trabalhar, antes de servir. Há uma geração que não quer servir aos outros, que só quer ser servido, só quer receber. José não precisou pedir nada. José não foi lá para dizer, para barganhar com o faraó: olha, puxa, eu posso fazer um trabalho para você, mas se você me der isso aqui, eu vou trabalhar. José serviu com fidelidade. José fez o trabalho que deveria fazer, e o seu testemunho foi reconhecido. Meus irmãos, é assim que a gente deve servir, por exemplo, numa igreja. Ninguém está numa igreja para ser servido, ninguém está aqui para ser servido, ninguém está aqui para receber. Nós recebemos pela graça de Deus, porque Ele nos alimenta, mas nós estamos aqui para servir uns aos outros. A igreja não é um lugar para seu conforto, para suprir os seus desejos. A igreja é um lugar que Deus nos dá para servir aos nossos irmãos. E servindo aos nossos irmãos, nós servimos ao Senhor da igreja. A igreja não é um lugar para você pedir as coisas, é para você testemunhar, trabalhar, servir com alegria, porque a igreja é graça de Deus. O serviço na igreja é bênção de Deus. É misericórdia dele nos permitir estar aqui reunidos. É misericórdia dele nos dar irmãos a quem nós podemos lavar os pés. É misericórdia dele nos dar irmãos que nós podemos perdoar, e por eles podemos ser perdoados quando nós erramos. É misericórdia dele nos dar irmãos que vão nos alegrar, e que vão se alegrar com a gente quando algo de bom acontecer. E é misericórdia dele nos dar irmãos que vão chorar conosco quando nós estivermos tristes. Se você está aqui apenas para ser servido e não tem nenhum desejo de servir, esse não é o lugar para você. Essa igreja não é para você. Se você não tem desejo de servir aos outros, esse lugar não é para você. Faraó reconhece o testemunho e o serviço, e por isso estende graça a José, estende graça aos seus familiares, estende o melhor da terra do Egito, estende misericórdia, porque José foi fiel. O nosso segundo ponto, que começa no versículo 21, diz o seguinte: e os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carretas, conforme a ordem de Faraó. Também lhes deu mantimento para a viagem. A fome continuava na terra. José deixa claro, no convite do texto passado, que ele diz: olha, venham para perto de mim, porque ainda haverão mais anos de fome, e não haverá comida na terra, mas aqui eu poderei cuidar de vocês. A fome continua na terra, mas ela cessa para o povo de Israel. A fome, que foi uma personagem tão significativa, tão presente e tão estranha para a gente até esse momento, porque entendam, a fome foi a ferramenta usada por Deus para reconciliar os irmãos. A fome tem um papel extremamente importante ao longo de toda a narrativa, de toda a história. Ela está presente
constantemente ela está presente. A fome faz os irmãos irem até o Egito, a fome faz os irmãos voltarem ao Egito. Não é o irmão que ficou preso lá, não foi Simeão que ficou preso, mas eles voltam por causa da fome. A fome faz com que José convide os irmãos a irem até o Egito. A fome faz com que Faraó fale para eles irem com toda a sua família para o Egito. A fome está presente na terra, mas o povo de Deus agora tem abundância. O povo de Deus agora tem cereal. O povo de Deus agora tem grão. O povo de Deus agora é alimentado. E aí vem o versículo 22, que é um versículo que para a gente pode ficar um pouco estranho, né? Porque olha só, leiam ele mais uma vez. A cada um deles deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Aí você pode pensar, pô José, precisava essa altura do campeonato, depois de tanta emoção, já rolou beijo, perdão, está tudo certo, você abraçou seus irmãos, a essa altura do campeonato, agora de novo, você vai dar uma graça maior a Benjamim, você deu aos seus irmãos uma roupa nova apenas, e dá 5 para ele, não só 5, dá 300 moedas de prata. Agora, a essa altura do campeonato, você vai ignorar o direito de primogenitura, porque você deu mais ao mais novo, e esqueceu daquele que é o mais velho, a ele deu a mesma coisa que a todos. A essa altura do campeonato, você vai provocar. Mas isso não é símbolo de uma provocação, meus irmãos. O que José está fazendo aqui, não é a marcação de uma provocação, mas isso aqui é a marca de uma lição aprendida. A duras penas é verdade, não foi uma lição aprendida facilmente, assim como nós não aprendemos as coisas facilmente. Às vezes nós só aprendemos quando quebramos a cara. Eu sei que às vezes nós ignoramos os conselhos daqueles que são mais sábios, e aqueles que são mais sábios tantas vezes olham e dizem: eu sei onde isso vai dar, ele vai quebrar a cara, e aí quando ele quebrar a cara, eu vou ter que fazer isso aqui, eu vou ter que cuidar desse jeito, porque é isso aqui que vai acontecer. Eu sei, porque eu já estive nesse lugar. Eu também já quebrei a cara. A gente aprende lições assim, do jeito mais difícil, porque só ouvir as pessoas, porque só ouvir os mais sábios, se a gente pode errar, a gente escolhe errar, naturalmente nós escolhemos errar, e vamos aprendendo as nossas lições, diante dos nossos erros, são os nossos arrependimentos que nos ensinam, irmãos, são as vezes que nós erramos, que tanto nos instruem, são os momentos onde falhamos, que somos instruídos, ensinados por Deus. Os nossos erros também são ferramentas didáticas nas mãos de Deus, para que Ele possa exortar os nossos corações desejosos tantas vezes por autonomia, por controle, por poder, e em nossos erros, em nossas falhas, que reconhecemos a nossa dependência, são os nossos arrependimentos que nos ensinam. Uma vida sem arrependimento é uma vida onde nada foi aprendido, e não é possível alguém passar por essa vida sem aprender nada. Não é possível alguém experimentar as alegrias, as tristezas, e não aprender nada. Portanto, José está deixando a marca de uma lição aprendida. A lição
é que a graça de Deus repousa onde ela quiser. Os irmãos não estão mais movidos por aquele sentimento mesquinho, mas agora aprenderam a lição. Eles sabem que a graça de Deus repousa onde quiser. Eles sabem que eles podem vender alguém para o Egito como escravo, e 20 anos depois eles podem reencontrar alguém, não mais como escravo, mas como senhor do Egito. Eles sabem que a graça repousa onde ela quiser, que o direito de primogenitura não foi dado para ser uma regra para Deus, mas Ele faz como Ele quiser, Ele age como Ele quer, onde Ele quer, do jeito que Ele quer. E os irmãos aprenderam essa lição. Mas não só os irmãos aprenderam essa lição, os irmãos também aprenderam perdão. Se nós lembrarmos da cena onde José foi traído e vendido por seus irmãos, vocês vão lembrar que José é despido pelos seus irmãos, e que os irmãos recolhem a prata pela venda de José. Quais são os elementos que nós temos nessa cena? Roupa e prata. A roupa que um dia ensanguentada foi tirada do irmão traído e levada ao pai como prova da morte dele, agora é dada por aquele que um dia foi traído, aqueles que o traíram. José agora não desce para os seus irmãos, ele não remove a roupa dos seus irmãos, mas ele coloca a roupa sobre eles, e ele lhes dá novas roupas. A prata, que uma vez significou a traição, e outra vez mais, lá na frente, também significará a traição, aqui significa graça, bênção. Meus irmãos, nós servimos a um Deus que pode fazer novas todas as coisas. Aqueles que um dia traíram são perdoados. Aqueles que um dia despiram e traíram seu irmão são vestidos de novas roupas. Aqueles que um dia traíram são perdoados. Aqueles que eram mesquinhos agora olham para a graça de Deus e se alegram. Aqueles que antes não viam a Deus, veem o Senhor, reconhecem o Senhor, reconhecem a sua graça. Meus irmãos, nós somos assim. Isso é graça, isso é providência. É a graça e a providência, não que nos dá aquilo que merecíamos, mas nos dá aquilo que nunca seremos merecedores, porque somos nós, traidores, nós que rasgamos a carne de Cristo, nós que derramamos o seu sangue, nós que o traímos, que recebemos o seu manto de justiça, nós que uma vez o rejeitamos, nós que uma vez vivemos nesse mundo, como esse mundo fosse a respeito da nossa história, recebemos não aquilo que deveríamos receber, não julgamento, não morte, mas graça, misericórdia. Não é o nosso sangue que é derramado, mas o sangue do Cordeiro que é derramado sobre nós. Esses somos nós, traidores, arrependidos, que recebemos não aquilo que merecemos, mas graça que jamais mereceremos. Deus faz novas todas as coisas.
José, no versículo 24, despede os seus irmãos, e mais uma vez, demonstra que o perdão chegou, porque ele diz aos irmãos: não briguem pelo caminho. A gente conhece a história desses irmãos, a gente sabe o que pode rolar pelo caminho, e José também sabia, mas o que José está se referindo, não é que eles não briguem fisicamente apenas pelo caminho, é óbvio que conhecendo eles, isso poderia ser possível, mas o que José está dizendo, lembram-se nos últimos sermões, que José ouvia as discussões deles, sem que eles soubessem quem era José, eles discutiam em sua própria língua, diante de um egípcio, porque imaginavam que ele não entendia nada. O Jonas até falou aqui que a gente faz muito isso no exterior, né? Então a gente viaja para algum lugar, e às vezes a gente começa a discutir coisas em ambiente público, que se a gente estivesse no nosso país, a gente não falaria, porque a gente acredita que ninguém está entendendo nada, e aí de repente você vê uma pessoa te encarando, fala: ixi, eu acho que alguém me entendeu, será que ele entendeu tudo? Ixi, será que é brasileiro? Eu não devia ter falado isso. Isso acontece, e era isso que estava acontecendo, eles estavam discutindo a culpa um do outro. Eu falei para a gente não fazer isso, mas você falou para a gente vender o irmão. Não, foram vocês que jogaram ele no poço, a culpa é de vocês, você é o culpado, não fui eu, porque eu fui o único que tentei salvar, fazer alguma coisa. E José estava ouvindo isso, e José está dizendo: não briguem pelo caminho, eu já lhe dei roupas novas, você já tem suprimento, você já tem o que precisam, o perdão chegou. Não briguem pelo caminho, não discutam pelo caminho, aceitem o perdão. Essa é uma outra dificuldade nossa, né? A gente imagina que o difícil é apenas perdoar. A gente imagina que apenas perdoar aqueles que nos ofenderam é a parte difícil, mas como é difícil aceitar o perdão. Como é difícil dizer: mas é só isso? Puxa, mas nenhuma ofensa, me ofende, por favor, me xinga, me fala alguma coisa, me ofende, eu preciso ser ofendido, que eu preciso de alguma penitência, eu preciso sofrer alguma coisa, porque eu reconheço que eu fiz mal. Você não pode simplesmente me perdoar, você tem que me fazer algum mal também. Nós não queremos aceitar a graça, não queremos aceitar o perdão, não conseguimos lidar com isso, e muitas vezes não conseguimos aceitar a própria graça de Deus, o perdão de Deus. Preferiríamos que Deus, antes de nos perdoar, nos castigasse. Nos castiga, Senhor, porque a penitência eu consigo entender, mas a graça eu não consigo. Como entender um Deus que da sua glória desce a essa existência e derrama o seu sangue por aqueles que o ofenderam? Como entender um Deus que escolhe morrer? Porque ninguém tirou a vida de Cristo, Ele mesmo a dá, Ele mesmo a toma de volta, Ele tem autoridade sobre a vida. Como entender um Deus que, podendo se vingar, escolhe morrer, escolhe vestir pecadores com manto de justiça, escolhe lavar impuros com o único sangue puro? Como entender? Nosso último ponto nos traz uma cena extremamente emocionante.
Nós sabemos, como o Jonas falou no sermão do capítulo 44, que o ápice da história já foi. O ápice foi. O que nós estamos fazendo agora é aterrissar, é entregar, é chegar no nosso destino. Mas a gente não faz isso sem emoção. Olha o que diz o texto. Então partiram do Egito e vieram à terra de Canaã, e Jacó, seu pai, e lhes disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Imagine vocês, um pai que está sofrendo há 20 anos, que durante 20 anos ouviu a história dos seus filhos, de que José havia sido morto por um animal. Durante o período de 20 anos, ele lida com a lembrança das vestes de José rasgadas e ensanguentadas, e a lembrança da morte do seu filho. E de repente, aqueles que um dia chegaram e disseram: José morreu, agora chegam mais uma vez, dizendo: José está vivo. Chegam com roupas novas, chegam bem vestidos, chegam com carros, com riquezas, com cereal, com fartura, e chegam dizendo: José está vivo. E não só José está vivo, mas ele é o governador de todo o Egito. Imagine que Jacó está lidando com a promessa de que Deus fará daquele povo uma grande nação. Mas nós sabemos que essa grande nação, nesse momento, representa 75 pessoas. Talvez não seja um número suficiente ainda para a gente dizer que é uma grande nação. A grande nação naquele período é o Egito. O Egito é a grande nação. E agora ele está ouvindo dos seus filhos que não só José está vivo, mas ele é o governador da maior nação naquele período. Imaginem Jacó, já em sua velhice, recebendo essa notícia. A primeira coisa que ele faz é o que qualquer um de nós faz quando recebe notícias inesperadas, que jamais imaginaríamos receber. Porque Jacó, a essa altura, ele jamais imaginaria ouvir isso. Ele jamais imaginaria ouvir: José ainda vive. E todas as vezes que a gente recebe alguma notícia que a gente jamais imaginaria ouvir, a gente tem na primeira reação é não acreditar. Ah não, isso aqui é alguma brincadeira, é alguma pegadinha, deve ser uma câmera escondida, né? Tem algum lugar aqui, alguém está pregando uma peça em mim. Alguma coisa de errada está acontecendo, porque essa notícia não é possível. Jacó fica incrédulo. A Bíblia diz que o seu coração reage como se parasse, como se não mais batesse, como se por um instante, ao ouvir que José está vivo, o próprio Jacó tenha encontrado a morte, porque não esperava ouvir aquilo. Ele não confia nos seus filhos. Talvez ele tenha pensado: esses meninos estão mentindo novamente, eles estão aprontando alguma coisa, eles roubaram no Egito e agora estão vindo contar alguma outra história. Mas aí Jacó olha para aqueles carros e diz: olha, eles poderiam ter roubado as roupas, mas os carros não. Os carros seria mais difícil. Ele está vendo um monte de carros, um monte de jumentos e jumentas, riquezas e cereal. Tudo bem, eu sei que meus filhos
eles poderiam ter roubado, mas eu acho que eles não seriam capazes de fazer tanto assim. Eu acho que é verdade, então. Eu acho que é verdade. Então, José está vivo. E seus filhos contam a ele tudo o que José havia dito. E mais uma vez, ele olha para aqueles carros e diz: isso me basta. Isso é suficiente. O meu filho José está vivo. E eu o verei antes que eu morra. Jacó recebe 3 coisas. Ele recebe o filho de volta, mais de 20 anos depois. Ele descobre que não só Deus preservou seu filho, como fez prosperar. E que pai não quer que seus filhos prosperem? Não quer que seus filhos sejam bem-sucedidos? Ele não só recebe o filho de volta, como vê que Deus o preservou e o fez prosperar. E a melhor de todas, ele descobre que vai ver o seu filho mais uma vez. E é interessante nesse momento a gente lembrar quem era Jacó. Olha para esse Jacó e olha para o Jacó que começou a nossa história. Não parece mais o mesmo Jacó? Não parece mais o mesmo José? Não parece mais os mesmos irmãos? Jacó, que antes era movido pelas riquezas, pela bênção, pelo status, agora não se preocupa com as riquezas que estão à sua porta. Ele não diz que vai até o Egito porque lá encontrará riquezas. Ele diz que vai até o Egito porque lá encontrará o seu filho perdido. Ele não se importa mais com o que essa terra tem a oferecer. Ele quer ver o seu filho. Ele não quer prata, ele não quer vestes, ele quer ver o seu filho. Esse não é o mesmo Jacó. São os irmãos que, chegando ao seu pai, agora não mentem mais. Eles não mais estão mentindo. Eles não estão ocultando mais nada. Tudo está exposto. E existe uma libertação quando nós somos expostos, quando o nosso pecado é exposto, porque nós podemos nos arrepender verdadeiramente. Não são mais os mesmos irmãos. São irmãos que agora estão contando a verdade a seu pai. Não é mais o mesmo José. O José que diz: Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Não é o mesmo José que diz: Deus me fez esquecer da terra da minha aflição. Mas é o José que agora manda buscar a sua terra, o seu povo, para perto dele. O que esse texto pode nos ensinar hoje? Esse texto nos ensina que o roteiro da nossa vida não é hermético, não é fechado, que existe transformação, que existe mudança, que o pior dos pecadores pode encontrar perdão e graça. José foi transformado, Jacó foi transformado, os irmãos foram transformados, e nós temos sido transformados, porque esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é transformar vidas. O poder do Evangelho não é te dar conforto, não é te conceder os seus desejos. O poder do Evangelho é te dar um coração de verdade, é te transformar, é te fazer um arrependido, é te fazer encontrar graça. Esse é o verdadeiro Evangelho. É o verdadeiro Evangelho que
tira dos nossos ombros o manto de morte e nos coloca o manto do Cordeiro. É o Evangelho que não nos dá o que merecíamos pelo nosso pecado, mas nos dá graça. Seja em Canaã, seja no Egito, seja na fartura, seja na fome, Deus está presente. E onde Deus está presente, meus irmãos, existe transformação. Onde Deus está presente, as coisas não são mais as mesmas. Quando Deus fala aos nossos corações, quando a sua palavra nos alimenta, quando a mesa do Senhor nos alimenta, nós não somos mais os mesmos, mas nós somos transformados. Não os elementos que compõem essa mesa, mas nós somos transformados, nós somos mudados, através da carne do Cordeiro que foi rasgada, do sangue que foi derramado, nós somos transformados, não somos mais os mesmos, porque esse é o poder do Evangelho. O Evangelho é aquilo que nos transforma, que faz mortos reviverem, que faz aqueles sem esperança encontrarem graça e misericórdia. Vamos baixar nossas cabeças. Senhor Deus, aqui estamos com os nossos corações diante de Ti. Não existe nada que possamos esconder de Ti. Não existe nada que o Senhor não conheça. Não existe nenhum pecado que o Senhor não conheça, que nós possamos esconder. Estamos diante de Ti, Senhor, sabendo que só em Ti encontramos vida, só em Ti encontramos perdão, só em Ti encontramos arrependimento. Pedimos que nesse momento possamos fazer um autoexame, que a Ti, só a Ti, confessemos os nossos pecados, que diante de Ti confessemos as nossas fraquezas, que diante de Ti confessemos as nossas mazelas, as nossas misérias, os nossos pensamentos impuros, o nosso ódio tantas vezes pelos nossos irmãos, a nossa mesquinhez, o nosso orgulho, que confessemos a Ti todas essas coisas, porque Tu nos conheces. Mas que o Senhor nos conceda misericórdia mais uma vez, que o Senhor nos conceda graça mais uma vez, que o Senhor nos conceda mais uma vez participar da Tua mesa, Senhor, pela Tua misericórdia, porque não somos dignos, mas o Senhor nos dá a Tua ceia, a Tua mesa, como um sinal de graça. Em nome do Senhor Jesus aqui, confessamos e Te pedimos. Amém, Senhor.